Lá nesse vídeo vamos estudar sobre flexão nominal. Vamos começar entendendo o que é flexão. As flexões na língua portuguesa, elas são ajustes que fazemos nas palavras para indicar mudança em seu significado ou na função da frase. Elas podem acontecer em palavras como substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e verbos. Neste vídeo, nós vamos falar apenas das flexões nominais, nessas referentes a substantivo, adjetivo, artigo e pronome. Os verbos nós vamos falar em outro vídeo, então presta atenção. A flexão, ela indica número, singular e plural, gênero masculino e gênero feminino. Isso tanto para os substantivos, para os adjetivos, para os artigos e para os pronomes. Observe que a flexão de gênero na gramática é relativa à palavra, não tem nada a ver com o sexo biológico dos seres sexuados. Sabendo disso, nós vamos aqui, antes de continuar, entender o seguinte, que as flexões também acontecem em outros níveis da gramática. No caso, o substantivo se transformar em um adjetivo se transformar em um substantivo. Isso depende do comportamento sintático daquela palavra na frase, como acontece aqui. O velho atravessou a rua. Quem atravessou a rua? O velho. Então, ele é um substantivo. Foi ele que provocou a ação de atravessar, certo? Agora, na frase, aquele homem está velho demais para enfrentar esse tempo frio. Essa palavra velho aqui está caracterizando o substantivo homem, está dizendo que ele é um homem idoso. Então, você precisa lembrar que um substantivo também pode se tornar um adjetivo. Eu falo sobre isso aqui no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, quando fala de sintagma nominal e sintagma verbal. Para você não errar na prova, você precisa lembrar que os tipos de substantivos que existem. Então, vamos lá. Existem substantivos biformes, que são aqueles que você usa segmento fônico que vai modificar o gênero daquela palavra. Por exemplo, se você troca aqui, separa do radical a letra O, substitui pela letra A, você mudou o gênero da palavra. O mesmo acontece com E e A, em elefante e elefanta. Ião, iã, ião, nessas palavras, cidadão, leão, leoa. Essas modificações aqui do feminino, essa, isa, ina, atriz, também são morfemas que você pode usar para substituir as palavras. Se você tem dificuldade sobre morfemas, sobre construção de palavra, estruturação de palavra, tem um vídeo aqui no canal, tem uma playlist completa só sobre morfologia. Vale a pena você assistir para tirar todas essas. Quando você pensa em flexão dos substantivos, você precisa ter alguns cuidados especiais. Por isso que quando você vai estudar o substantivo, você precisa prestar atenção em alguns detalhes para aumentar aí o seu repertório e melhorar as suas possibilidades de aprovação e também de melhorar a sua fala e a sua escrita. Vamos lá. Alguns substantivos, eles são irregulares. Então, na hora que você vai modificar o gênero, ela é escrita de uma outra forma diferente, que nem frade, masculino, freira, feminino. Avô, avó. Apesar de ter a mesma grafia, você tem aqui uma mudança fonética, certo? Então, avô, por causa do acento circunflexo, dá um som fechado, então designa o gênero masculino. Avó, o gênero feminino. Alguns substantivos, ele tem radicais diferentes. Eles modificam totalmente na hora que você vai flexionar. No caso do cavalo, cavalo, masculino, não tem cavalo. Cavalo, égua. Pai, não tem paia. Pai, mãe. Então, o mesmo acontece com freio, soro, soror. Alguns substantivos são comuns de dois gêneros, ou seja, serve para o masculino e serve para o feminino. O substantivo artista, intérprete, dentista. Como faz para diferenciar? Você coloca o artigo o quando você quer falar do gênero masculino e a quando você quer falar do gênero feminino. Os substantivos sobrecomuns são aqueles substantivos que não independem do gênero masculino ou feminino, como a criança, o indivíduo, a pessoa, o cônjuge. Então, ela é sobrecomum porque ela é usada nos dois gêneros. Você vai usar outra informação para determinar qual gênero você está falando, mas a palavra mesmo, ela tem um gênero só. Acontece que se você não observar esses tipos de alterações, esses cuidados que precisa aqui no substantivo, pode ser que na hora de uma prova você se enrole.
Os epicenos também têm ali uma diferença. Palavra jacaré, substantivo mosca, ele é um epiceno. Por quê? Para você determinar o gênero dessa palavra, você precisa colocar macho e precisa colocar fêmea. Para o jacaré, macho, o jacaré, fêmea, a mosca, macho, a mosca, fêmea. Você percebe que o gênero desta palavra não está no artigo, está nessas palavras que você vai usar para fazer essa determinação. Um ponto muito importante aqui é esse. Existem na nossa língua palavras masculinas e palavras femininas. Aqui no caso, o dó, o guaraná, o herpes. E faça aí como exercício de lição de casa, pega a sua gramática e faça uma lista de palavras masculinas e uma lista de palavras femininas. Assim você vai aumentar o seu repertório. Então, observe isso e você vai se dar bem. Nós, às vezes, falamos como: fiquei com uma dó de fulano. Não é uma dó, é um dó, porque dó é uma palavra masculina. Femininos: a Gênese, a omoplata, a sentinela. Canso de falar errado isso aqui. A o sentinela, não tem o sentinela, certo? Tem a sentinela. E admitem 2 gêneros, o avestruz, a avestruz, o xerix, a xerix. E esse aqui são os cuidados de lição de casa que você tem que fazer. Pega um caderno, pega uma folha, pega a sua gramática e escreve essas diferenças para você começar a ir